Legal. Pessoal, vamos lá. Como vender mais com um vendedor ou uma equipe comercial? Né? E para falarmos desse assunto, eu começo trazendo algumas informações relevantes para que vocês possam pensar. Né? A primeira reflexão que eu trago é o tempo que você dedica-se em vendas. Olha só, o tempo que você, gestor, proprietário de escola, o tempo que você dedica-se em vendas é proporcional ao seu resultado em vendas. Quando você tem foco 100% em vendas, você terá um resultado de 100%. Quando o dono da escola de música, que também é professor, cuida do pedagógico, cuida dos instrumentos, cuida da parte burocrática, financeira, o tempo que sobra pensa em marketing e vendas. E o resultado é proporcional ao tempo que sobra. Né? Então, precisamos ter uma pessoa na nossa empresa pensando 100% em vendas. Como matricular todos os dias. Tá? E a outra dúvida que eu trago, a Valéria até comentou, é a crença. Escola de música não precisa de vendedor. Porque viemos, alguns anos atrás, né, tínhamos fila de pessoas querendo se matricular. Né? Era algo que não tinha muita concorrência. Hoje em dia, uh, os clientes mudaram, o consumidor mudou, a forma de vender mudou, a concorrência muda constantemente. Né? Cursos online, aulas com professor particular, aulas presenciais, aulas online ao vivo, aulas gravadas, são tantas opções que se nós não tivermos uma pessoa treinada com foco 44 horas por semana em negociar com os nossos potenciais clientes, futuros alunos, se não tivermos uma pessoa 44 horas por semana que entenda e saiba técnicas de persuasão, gatilhos mentais, para conduzir a pessoa interessada a realizar o sonho dela na melhor escola da região, que é a sua, o dinheiro desse aluno vai para o concorrente. Esse é o problema. O aluno ele fará um curso. Se não for na sua escola, ele vai para o concorrente. E por que um cliente ele muda de empresa? Ele procura você. Ele procura você porque ele sabe que você é melhor. Mas se no atendimento telefônico, via WhatsApp, você não conseguir surpreendê-lo, porque você não tem uma pessoa treinada em vendas, preparada para vender, ele desiste de comprar. Você desvende o que na cabeça do cliente já estava certo. E daí o cliente dá desculpa que ele não tem dinheiro. Desculpa que não tem dinheiro. Já que isso aqui meu custo está caro. Não. Eu garanto que 50% dos clientes potenciais que te procuraram, fizeram ou não uma aula gratuita, degustativa, eles alegaram que não tinham dinheiro para pagar o curso. Mas 50% eu garanto que era apenas uma desculpa, porque teve falha na comunicação, na negociação, no atendimento. 50% é real, o problema pode ser preço. Mas daí também tem estratégias para não perder esse cliente. Não fazer o preço que ele quer, mas também não perdê-lo. Então, o que nós temos que mudar nessa crença é o seguinte: escolas de inglês tem vendedor? Se escola de inglês tem vendedor, ou vendedores, que eu conheço escolas de inglês que tem 3, 4 vendedores, porque uma escola de música não precisa ter. E isso daqui é para nós pensarmos, para mudarmos a nossa forma de pensar, de raciocinar, de buscar resultados. É muito fácil reclamar, não consigo fazer matrículas. Ou já tentei contratar vendedor e não deu certo. Ou contratei o vendedor, ele era bom, deu certo, só que ele pediu as contas. Tudo isso são desculpas para não continuar. Ter resultados, aumentar faturamento não é fácil. Requer ter uma visão empreendedora. E as lojas, empresas possuem vendedores.
Então não é possível querer ter resultados como uma escola de idiomas se nós não temos vendedores como as escolas de idiomas possuem. Cadê o foco? Cadê o resultado? E a primeira dica aqui é uma horinha de palestra, tá? Eu estou pincelando para abrir a mente de vocês, para vocês entenderem o que precisa ser feito. Tá? Só com essa palestra que eu já vou trazer bastante conteúdo e eu tenho certeza que irá ajudá-los a pensar diferente. Então, como contratar um vendedor? A primeira dica que você tem que pensar, anota aí no seu caderno, no seu bloquinho de anotações. Por qual motivo você precisa de um vendedor? Já que você precisa de um vendedor para vender, para fazer matrículas. Só que eu já vi escolas que eu acompanhei a contratação de um vendedor. O vendedor começa a trabalhar e a escola começa a pedir para ele ajudar a moça do administrativo, a moça do financeiro, faz dele um secretário ou secretária dos professores, pede para ele na padaria comprar pão de queijo. Se o vendedor ele é contratado para vender, ele não pode fazer nada a mais do que vender. Ele não é seu secretário. Um vendedor, quando ele está 8 horas por dia vendendo, ele está trazendo resultados. Na minha escola, em Bertioga, o meu sócio, ele vai na padaria para não tirar o vendedor de dentro da escola, para não tirar o foco do vendedor. Porque não podemos deixar um vendedor perder o foco, e depois ele vem com desculpa. Eu não vendi porque você pediu para ir na padaria. Eu não vendi porque você pediu para eu ajudar o professor. Eu não vendi porque você pediu para ajudar a descarregar o carro. Os instrumentos musicais que chegaram, as apostilas que chegaram. Vendedor é bom de lábia, vendedor é bom de desculpa. E daí ele vai querer as premiações, vai querer as bonificações e ainda convencer você, dono da escola, que a culpa de não ter batido a meta foi sua. Então, o vendedor tem que vender. Coloque-o numa sala separada, uma sala pequena, onde que ele possa ficar no telefone o dia inteiro, que não atrapalhe a secretaria. Que o outro erro é colocar o vendedor junto com a secretária, ele vai bater papo. É mais legal bater papo do que vender. Vendedor tem que ter foco. A secretaria entram alunos o tempo todo. Então, o vendedor ele tem que trabalhar de forma isolada. Tem uma sala só de vendedores. Se você tem 2, 3 ou mais vendedores, você tem que ter a sala dos vendedores, onde que todos lá dentro pensem 8 horas por dia em vendas. Tá? Então, primeira coisa, você tem que ter certeza por que você precisa de um vendedor. Porque você quer uma matrícula por dia. Essa é a resposta. E se você quer uma matrícula por dia, você vai pensar em como vender todos os dias e mais nada, junto com esse vendedor. Vai deixá-lo só vender. Anota aí no seu caderno, então, por qual motivo você precisa de um vendedor e assuma o compromisso com você, que se você contratar um vendedor, você irá deixá-lo vender, não atrapalhar o vendedor. Combinado? Você precisa de um vendedor. Olha que legal. Segundo, tá? Olha que legal. Segundo um estudo, né, de tendências do LinkedIn, que é a maior plataforma, rede social de relacionamento, network profissional, né, e de vagas de emprego, os cargos de venda são a prioridade de contratação em grande parte das empresas. Isso tem acontecido devido à necessidade de talentos que se destaquem mais nas equipes de vendas. Por exemplo, nas minhas empresas, sempre temos uma placa contrata-se vendedores na porta. Todos os dias estamos contratando, todos os dias do ano. Jacques, mas se você já tem equipe cheia, se precisa de 4 vendedores, se já tem 4 vendedores, você contrata mais? Contrato. Porque se esse vendedor novo eu perceber na entrevista que ele é bom, que ele tem capacidade no primeiro mês, ele provar que é bom e se pagar, eu contrato. Porque vendedor que, se ele fizer uma matrícula por dia, já compensa mantê-lo contratado. E daí o vendedor que cai a produção, cai o resultado, eu avalio se eu demito, se eu dou uma chance, se eu transfiro para outra área, outro departamento. Eu, vendedor bom, nós não deixamos passar.
ir para o concorrente ou para qualquer outra empresa da cidade ou bairro onde está localizada a minha escola, a minha empresa. Então precisamos ter uma placa: vagas abertas para vendedor de cursos. Venha realizar seu sonho ao ajudar as pessoas a realizarem o sonho delas, que é tocar um instrumento musical, é cantar de forma profissional ou como hobby, né? Porque temos o foco de hobby ou de estudo profissional, quando uma pessoa busca se matricular na sua escola. Para ter sucesso em vendas, olha que legal. Para ter sucesso em vendas, é preciso ter vendedores que gostem de pessoas, música, aceitem trabalhar com desafios e metas e, principalmente, que compactuem com os mesmos valores, objetivos e linguagem da sua empresa. É isso que você precisa buscar nos vendedores. Buscar nas pessoas que irão, a partir de hoje, trazer resultados, uma matrícula por dia na sua empresa, na sua escola. Tá? Então, essa mensagem ela é muito importante. Para ter sucesso em vendas, é preciso ter vendedores que gostem de pessoas, ele vai se relacionar com pessoas. Goste de música, porque ele vai vender aulas de música. Aceitem trabalhar com desafios e metas, porque todo vendedor tem desafios diários e tem metas para bater. E principalmente, mais importante, que eles aceitem, compreendam e façam parte dos valores que você prega na sua empresa. Os objetivos e a linguagem. O vendedor é a primeira impressão que os seus futuros alunos terão da sua empresa. Então, é importante que você traga esse conceito. O lucro da sua empresa depende da contratação certa. Olha só, o lucro da sua empresa depende da contratação certa. Se você contratar o vendedor certo, você terá os melhores resultados. Vendedor não pode ser contratado. Ah, estou desesperado, precisando de vendas. Contrato o primeiro que aparecer, contrato o irmão da Joana, porque é minha vizinha, contrato o primo do Paulo, porque é amigo dele. Não. Nós não contratamos professores dessa forma. Nós selecionamos, avaliamos os professores para representarem a nossa escola em sala de aula. E o vendedor também precisa desse cuidado na contratação. A empresa que contrata vendedor porque deixou o RG cair na porta da empresa, ele está desvendendo e perdendo o cliente, porque depois que o cliente perde a confiança na conversa com o vendedor, ele não volta mais a procurar a sua escola. Então você precisa ter o professor certo para conseguir os melhores resultados em vendas para o seu negócio. Jacques, quais são as funções do vendedor em uma escola de música? De novo, pega seu papel e caneta e anote essas dicas, tá? Primeiro que você tem que pensar, como ele irá vender? Você tem que dizer na contratação, na entrevista, como o vendedor irá vender. Apenas em loco e de forma passiva, o que isso quer dizer? Apenas dentro da sua escola e aguardando alguém ligar, né, de forma passiva, receptiva, né, não é errado. Né? Desde que você receba 40 ligações por dia, 20 ligações por dia, seu telefone não para de tocar, não para de chegar o WhatsApp, não tem problema nenhum. Você precisa de uma pessoa treinada. Não pode ser a secretária que também vende nas horas vagas, que esquece de responder uma mensagem de um cliente potencial de WhatsApp. Você também tem um formato de venda ativa através de televendas. É o vendedor que vai pegar o telefone e vai ficar o dia inteiro telefonando, não é mandando mensagem de WhatsApp. É telefonando, porque por telefone o poder de convencimento aumenta em até 64% comparado à venda através de mensagens. Tem a venda ativa através de indicações, quando aproveitamos alunos e professores para indicarem amigos e familiares para estudarem na nossa escola. E essa é a função do vendedor, de pedir indicação, de ir nas salas de aula, conversar com os alunos. Através das redes sociais,
Tem vendedor que sabe usar as redes sociais para vender mais de forma orgânica ou com investimento, anúncios pagos. Né? Então, isso aqui já é um diferencial para o vendedor que entende de redes sociais. Ou a sua escola precisa de uma agência de marketing digital, né, para gerar leads, que iremos falar daqui a pouco. O vendedor ele também pode trabalhar venda externa, com parcerias e convênios, indo nas empresas, colégios, faculdades, hospitais, escritórios de advocacia, fazendo parcerias e contrato de convênios com essas empresas. Então eu pergunto para você, imagine você ter uma pessoa, um profissional trabalhando 8 horas por dia, onde que 3 horas por dia, 2 horas por dia, ele vai para a rua fechar parcerias e convênios com empresas. Se tem um hospital perto da sua escola, ele fecha convênio para os médicos, enfermeiros, funcionários do hospital, que trabalham numa empresa que gera muito estresse. E a música pode aliviar. 1 hora de música por semana já pode trazer um bem-estar para esses profissionais, aumentando o foco, aumentando a produtividade na empresa. E você gera um desconto para o RH do hospital divulgar essa parceria. Né? Se você tem escola, colégio, você pode gerar também um convênio, uma parceria, oferecendo um benefício para os professores e funcionários do colégio, da escola, da faculdade, e também para os alunos. E quem sabe esse vendedor não consegue até vender um polo da sua escola, montar uma unidade pequena dentro da escola, né, principalmente educação musical, né, infantil, para crianças, né, pegar escolas de crianças e montar uma sala de aula da sua escola dentro daquela escolinha, ou colégio, ou faculdade, onde que entra na grade curricular. Né, e a escola passa a oferecer esse benefício para os pais e a escola paga para você. Então, isso daqui são estratégias que o vendedor ele pode ir atrás. Ele é treinado para fechar essas parcerias e muitas vezes aumentar e dobrar a sua lucratividade. Atendimento de leads. Leads são os cadastros das pessoas que vêm através das suas redes sociais, sites e landing pages, né? Querendo falar, eu quero matricular, quero mais informações, quanto custa, como funciona. E nós sabemos que um lead, quando você responde, o lead acabou de chegar, se você entrar em contato até 3 minutos da chegada do lead, você aumenta em 70% as chances de fechar negócio. Porque quem preenche um lead, principalmente pelas redes sociais, é o momento da emoção. Se você retorna depois de 10, 15 minutos, a chance de fechar negócio já cai entre 20% e 30%. É um percentual de queda absurda. E se você tem uma secretária que também vende, às vezes ela liga 2 dias depois para o lead. E daí você não fecha a matrícula. E você joga a culpa no lead que é desqualificado. É o lead que é desqualificado ou nós demoramos para entrar em contato com o lead? Porque não temos um profissional preparado para isso. E muitas escolas já começaram a contratar vendedores, só que tem um vendedor, mas também não cobra esse contato em até 3 minutos com os leads que chegam. O lead tem que apitar no computador do vendedor, tem que apitar no celular do vendedor. Ele está na rua, ele já manda uma mensagem, já liga para o lead, nem que seja para avisar. Olha, eu chego na escola em 30 minutos, eu estou numa visita, fechando um contrato de parceria, um convênio. Assim que eu retornar para a empresa, eu entro em contato e tiro todas as suas dúvidas. Tá? O vendedor ele pode fazer matrícula delivery, eu tenho isso. A minha escola está localizada em Bertioga, uma cidade de São Paulo, de 60 mil habitantes. O vendedor ele pega a bicicleta e vai na casa da pessoa, vai na empresa onde que a pessoa trabalha e fecha a matrícula lá. Se a pessoa fala que não tem tempo para vir até a escola fechar a matrícula, o vendedor faz a entrega. É matrícula delivery. O vendedor ele ganha comissão, ele tem meta, é uma pessoa focada 8 horas por dia em buscar resultados. E também temos o formato de venda à distância ou agendamento de aula gratuito. O que é venda à distância? Já fechar a matrícula,
pelo WhatsApp conversando, ou por telefone eu mando a mensagem para o WhatsApp, eu já mando o contrato com assinatura eletrônica. A pessoa, o responsável pela pessoa, não precisa nem mais vir na escola. Hoje tem vários sites, ferramentas para assinarem contrato de forma eletrônica, né, digital. Você manda o link, a pessoa assina e tem um valor jurídico. Ou pelo WhatsApp agenda, aula gratuita, já manda o link de pagamento também, a pessoa já paga a taxa de matrícula, já paga alguma informação. Então nós precisamos aproveitar esses recursos para potencializar os resultados. Tá? Então é muito importante termos essa visão. Como ele irá vender? Você pode fazer um acordo com o vendedor que você já tem ou irá contratar para que ele venda de todas essas formas. Tá? Não é errado. É desde que faça um planejamento diário do que ele deve fazer de hora em hora. Tá? Porque vendedor que não tem um bom planejamento, não tem as informações do que ele tem que fazer, ele perde o foco. Vendedor, na sua grande maioria, os que trazem resultado, eles acabam sendo muito dispersos, né? Eles perdem foco, perdem objetivo. Então é preciso estar anotado, cobrar o trabalho diário, avaliar as ligações, avaliar os contatos, cobrar visitas. Tudo isso precisa ter uma pessoa responsável, não para vender, mas que cobre o vendedor. E essa pessoa tem que ser você, tem que ser o dono da escola. Quais as obrigações do vendedor? Né? Cada escola, cada empresa define a sua. Mas, na minha opinião, o vendedor tem que ser ético, seguir as regras e normas da empresa e, o mais importante, vender. E quando eu falo de uma escola, escola de música ou de idiomas, um vendedor ele tem que trazer uma matrícula por dia. Essa é a meta. 8 horas por dia. Pare e pense. Jacques, mas uma matrícula por dia, um vendedor ele faz sozinho 26 matrículas por mês, trabalhando de segunda a sábado, tá? Ele tem que fechar 26 matrículas por mês, no mínimo. Pensa bem, pensa comigo, raciocínio. 8 horas por dia. 8 horas por dia. Se eu fizer ligações, tá? Se eu fizer ligações e eu demorar 20 minutos em cada ligação, eu consigo fazer por dia 24 ligações conversadas de 20 minutos com clientes potenciais. Se você, dono da escola, se você conversar com 24 pessoas por dia, ou leads que chegaram de pessoas interessadas, ex-alunos que você resgata e traz de volta, pega o cadastro de clientes que fizeram aula gratuita e não se matricularam, pega novas indicações de alunos, professores, vai para a rua, fecha parceria. Se você falar com 24 pessoas por dia, você não fecha uma matrícula, só uma matrícula, fecha. Essa é a matemática. Entrar no funil de vendas é chamar atenção, método AIDA, atenção, interesse, desejo e ação. Fechar o maior número de matrículas possível para gerar uma matrícula por dia. Então é impossível focar 8 horas por dia em resultados, em novas matrículas e não fechar uma matrícula. E daí você tem que definir quais as metas em agendamento de aulas gratuitas e vendas. Por exemplo, eu sei que a média é a cada 5 aulas gratuitas eu fecho uma venda. Então, a meta desse vendedor não é só vendas, mas é também fechar 5 agendamentos de aulas gratuitas por dia. Porque a venda é consequência, ele vai acompanhar as aulas. Ele já vai conhecer os professores certos, vai trocar uma ideia com os professores, jogar uma lábia, entendeu? Vai fazer o professor gostar dele, vai mostrar para o professor que se o professor der um show na aula gratuita, ele matricula o aluno em algum horário disponível daquele professor. Né? Então, o vendedor de sucesso, ele cativa os seus colegas na empresa, porque ele sabe que ele precisa da parceria desses colegas para conseguir bater ou superar as suas metas.
Então é importante que você defina quais são as metas de agendamento de aulas gratuitas e de vendas por vendedor que você terá na sua escola, na sua empresa, tá? E daí eu também pergunto qual é a sua expectativa com o vendedor. Quando eu falo qual é a sua expectativa com o vendedor, é porque assim, Jacques, mas o vendedor ele tem que vender. Sim, o vendedor tem que vender. Mas você espera que tipos de venda? Uma venda agressiva, uma venda saudável, consultiva, que ele fidelize o aluno além de vender, para que o aluno feche um pacote, aí fique pelo menos 1, 2 anos na escola, no mínimo. Né? Então, a ideia é qual que é a sua expectativa. Né? Você tem que escrever isso, vai de cada empresário, de cada empreendedor, cada dono de escola tem que definir a sua expectativa. Não tem certo ou errado. A empresa é sua, desde que você tenha foco em resultados. Qual a expectativa com o vendedor? Vender sem desconto, cobrar taxa de matrícula, cobrar material didático, não dar desconto nas parcelas ou mensalidades. São diversos fatores que você tem que saber o que você quer antes até de contratar um vendedor. Para no momento que você contratar, você saiba o que exigir do vendedor, o que você espera. Você quer um vendedor, o seu público maior são crianças, são mulheres. Então você quer um vendedor que também busque resultados, consiga é, potencializar as suas vendas com aquele perfil de clientes. Então, se eu vendo, a maior parte das minhas vendas são para mães, talvez tenha uma vendedora, a mãe ajude na negociação. Se a maior parte dos meus alunos são adolescentes, talvez tenha um vendedor jovem que fale a linguagem do adolescente, me traga mais resultados. Não tem certo ou errado. Tem o que a sua expectativa, o que você espera, você consiga trazer esse perfil para dentro da sua empresa. E daí eu falo, definir o perfil do vendedor. Tá? O perfil do vendedor é muito importante para o sucesso, né? A escolha certa. E quando falamos do perfil do vendedor, né, eu trouxe aqui alguns insights para você ir pensando. Então já tira um print dessa tela, anote no seu caderno, né, para pensar antes da contratação. Primeiro, qual o perfil da sua empresa? Para você buscar, né, vendedores que tenham o mesmo perfil. Qual o perfil dos seus clientes? Né? É um perfil de clientes com uma linguagem mais popular, são clientes da classe A, B, C ou D. Você tem que ter um vendedor que fale a linguagem certa e apropriada para o perfil dos seus clientes. Qual a imagem que você deseja passar para o seu público, já que o vendedor vai ser a primeira impressão que seu cliente terá da sua empresa? Qual o nível técnico de ensino da sua empresa? Você vende aulas de música, curso de música profissional, técnico, amador, como hobby. O quanto que o vendedor precisa entender de música, instrumentos musicais. Quais são os diferenciais da sua empresa, da sua escola, para me convencer e convencer os futuros alunos, né, ou seus vendedores, a quererem trabalhar com você e a estudarem com você. Então, quais são os seus diferenciais? Por que, pensando no vendedor, por que eu, Jacques, vendedor, vale a pena para mim se tornar vendedor da sua escola? Numa entrevista, nós também nos vendemos a nossa empresa para o candidato. Muitos recrutadores acham que assim, não, ele tem que se vender porque eu estou contratando. Mas se nós não demonstrarmos o porquê trabalhar com a gente, por que vale a pena, o que ele pode ganhar, o que ele pode se tornar, ele é capaz de ser contratado e nem aparecer no primeiro dia de trabalho, ou depois de uma semana ele desaparece, e não é isso que nós queremos. Então é muito importante entender o que você quer e por que você quer, qual o perfil do seu negócio, qual o perfil dos seus clientes, qual o seu perfil
qual o perfil que você deseja dos seus futuros vendedores. Tá? Então, isso são informações importantes. Principais aspectos para você avaliar em um vendedor, definindo qual a regra e o que você quer dele. Então, quais são as habilidades que um vendedor, para trabalhar na sua escola, precisa ter? Quais são as experiências, seja em vendas, música, que ele precisa ter? Atitude e mindset. Precisa ser uma pessoa de atitude positiva e mindset de crescimento. Resultados provenientes do passado. Você precisa perguntar, você já trabalhou com vendas? Já trabalhou com venda de cursos ou serviços? Quais foram os seus resultados? Né? Você precisa saber o que você espera. Já vendeu por telefone, WhatsApp? Habilidades cognitivas. O que você espera de um vendedor? O que você espera que ele tenha, né, dentro das habilidades cognitivas? E quais são os hábitos que você espera dele? Então, disciplina, produtividade, administração do tempo, são fatores que você precisa pensar antes. Gostar de trabalhar com desafios e metas, gostar de pessoas, gostar de dinheiro. Porque vendedor que não gosta de dinheiro, ele não faz nada mais para ganhar mais dinheiro. Principais características também para avaliar a motivação dessa pessoa em querer trabalhar com você, em gostar de música, dele querer se matricular. Sabe, se na entrevista uma pessoa, um candidato fala, Jacques, eu quero trabalhar na sua empresa, mas também eu queria fazer um curso. E funcionários, vendedores têm benefício, ganham desconto para se tornar aluno na sua escola. Eu vou falar, caramba, se ele quer estudar na minha escola, enquanto ele for aluno, ele não vai deixar de vender. E ele vai conhecer, ele vai ser o melhor exemplo para poder vender mais. Daí eu posso até falar para ele, olha, eu consigo 20% de desconto, mas se você bater a meta de uma matrícula por dia no mês, você não precisa pagar a mensalidade do mês. Então, no mês que você bater a meta, você não precisa mais pagar a mensalidade daquele mês. Tá? Então, isso é muito legal, porque você potencializa os resultados. Ele tem que ter mindset de desenvolvimento ou crescimento. Nunca se contentar em se acomodar, né? Ficar na zona de conforto. O vendedor ele tem que estar sempre estudando, querendo aprender, né? Crescer. Ele precisa ter integridade e alta habilidade de comunicação. O vendedor ele fala, ele vende. Ele se comunica através da comunicação que ele alcança os resultados que nós queremos, que é bater a meta. Né? Então, são informações importantes, só que agora eu vou trazer outras informações úteis que eu quero também que vocês reflitam sobre essas informações, anotem, né, para pensar amanhã. Alguns não vão nem conseguir terminar o dia de hoje, já vão ficar com a cabeça borbulhando de informações, ideias e dúvidas. Isso é normal, tá? Isso é normal. Mas o importante é que você entenda o conceito, saiba o que fazer e descubra o como fazer para aumentar seus resultados e começar a vender muito mais. Tá? Porque eu digo, eu conheço escolas que têm vendedores e que os vendedores fazem uma matrícula por dia. Tá? Então, Jacques, você disse que tem informações úteis e importantes para nós. Eu vou passar, anotem essas informações. Descrição das atividades de um vendedor. Vendas é novas matrículas de cursos livres, interno e externo, tá? Dentro da própria escola, usando recursos dos alunos pedindo indicação dos professores, rematriculando alunos no segundo curso, resgatando alunos que desistiram, e externo é prospectando novos clientes que nem conheciam a sua escola. Isso é venda ativa. Gerenciamento do CRM, que é o software de gestão de clientes. Então, o vendedor ele vai precisar cadastrar as informações para que você possa acompanhar. Até porque todas as informações que o vendedor retém são da escola e não do vendedor. O vendedor terá que gerar relatórios semanais para o gestor
para o dono da escola. Desenvolver e buscar parcerias com as empresas locais e colégios públicos e particulares. E ainda, desenvolvimento e apresentação de sugestões de campanhas de marketing e vendas. Jacques, mas já é difícil achar um vendedor que só vende. Como que ele irá fazer tudo isso? É preciso treiná-lo. Tá? E vocês podem contar comigo. Nós iremos treinar essa pessoa, né, para que ele consiga fazer tudo isso, para que ele tenha foco. O vendedor ele tem que ter pensamento intraempreendedor. Ele tem que ter pensamento de empreendedor como se ele fosse dono, trabalhando dentro da sua empresa, dentro da sua escola. Tá? Ele vai ter a cabeça de empreendedor, por isso que é intra. É o empreendedor interno. Tá? Olha que legal. Tá? E o vendedor, ele não vive do salário fixo, ele vive das comissões, das bonificações, das premiações para alcançar todos os seus resultados e vender muito mais. Desafios dos vendedores: concretizar vendas, matrículas e alunos saudáveis, para que o aluno não desista daqui a 1 ou 2 semanas. Fazer com que os alunos novos fiquem satisfeitos e conscientes da decisão que ele tomou de se matricular, que foi a melhor opção para ele. Trabalhar motivado. O vendedor ele precisa trabalhar motivado e satisfeito com os desafios diários de ser vendedor e surpreender os novos clientes, alunos, com atendimento diferenciado, um atendimento gourmet. Né? Então, esses são os desafios dos vendedores. Jacques, quais são os pré-requisitos para contratar um vendedor? Na minha opinião, tá? No mínimo 18 anos de idade, tá? Não está aqui, mas anota aí, no mínimo 18 anos de idade, ter concluído o ensino médio, ter experiência em vendas, ter experiência em vendas por telefone de cursos livres se torna um diferencial e é possível achar. Ambição para ganhar dinheiro e gostar de pessoas é fundamental. Ser proativo e criativo, porque ele vai ajudar no desenvolvimento de campanhas. Né? Então, ele precisa ter iniciativa e precisa ser criativo. Também é um diferencial morar próximo ao local de trabalho, porque já é um trabalho desgastante. Se ele ainda ficar morar longe, para quem tem escola na capital, né, São Paulo, às vezes, dependendo do bairro, ele leva 2 horas, 3 horas para chegar no local de trabalho. Gostar de música também é um diferencial. Ter conhecimento de informática em Word, Excel e PowerPoint também é um diferencial. E ter certificado de reservista para o sexo masculino. Tá? Então, esses são os pré-requisitos, tá? Que eu colocaria quando eu abro uma vaga, né, para vendedor. Esses são os pré-requisitos que eu busco nos meus futuros vendedores. Jacques, e a remuneração? Né? Que sugestão que você traz para nós para remunerar um vendedor? Quando nós falamos de remuneração, nós estamos falando, tá, de oferecer um fixo. Não adianta querer contratar um vendedor e pagar só comissão. Tá? Não vai dar certo. Você precisa ter um fixo de acordo com o seu sindicato, de acordo com a categoria que a sua escola, a sua empresa trabalha. Daí você vai avaliar se você dará vale transporte, alimentação, qual a carga horária semanal. Eu recomendo as 44 horas por semana. Qual o modelo de contratação? Vai ser PJ, ele tem que abrir uma MEI, né? Ou será CLT? Né? Quais são os benefícios extras que você oferece? Né? Tem plano de saúde, tem plano odontológico, tem cesta básica, o que você já oferece para os demais colaboradores, né? Para seus secretários. Se você não oferece benefícios extras, não ofereça para o vendedor. Vendedor tem que ter comissão, tem que valer a pena fazer matrícula. E também, se bate as metas, ele tem que ganhar bonificações e premiações. Hoje, um vendedor de escola de música, se ele bater a meta de 26 matrículas por mês, tá? 26 matrículas por mês, tá?
calculando uma parcela de R$ 200, tá? Algumas escolas cobram um pouco menos, algumas cobram mais e até muito mais, né? Mas vou colocar uma média real Brasil de R$ 200. Se ele fizer 26 matrículas e considerando, tá, uma taxa de matrícula, considerando uma taxa de matrícula de R$ 180, tá? Só de taxa de matrícula você vai faturar 4.680, tá? E da primeira parcela, 5.200, tá? Mas vamos considerar 26 novas matrículas no mês, a R$ 180, né? Fazendo a conta aí da taxa de matrícula, porque se você não cobra com o vendedor, você começará a cobrar, porque a comissão do vendedor sai da taxa de matrícula e não das parcelas. Tá? Então, é importante cobrar matrícula, porque é com a taxa de matrícula que você irá pagar o investimento de ter um vendedor na sua escola. Tá? Então, de taxa de matrícula, R$ 180, 26 alunos, 4.680. Eu acredito que um vendedor, para se manter na sua escola, para que ele fique feliz, ele precisa ganhar no mínimo R$ 3.500, R$ 4.000 por mês. Tá? De 3.500 a R$ 4.000, você terá um vendedor qualificado, um vendedor de alto nível para cursos, tá? E você consegue tirar esse custo praticamente da taxa de matrícula, não considerando ainda a primeira parcela. E esse aluno ficará na sua escola aí pelo menos por 6 meses, um ano, né? Daí você sabe aí, cada escola tem a sua média, né, de frequência de quanto um aluno novo ele fica. E eu quero trazer algumas reflexões para você, né, para você parar e pensar. 8 horas por dia é o quanto que o vendedor vai trabalhar. 8 horas por dia representa 480 minutos. Se você focar 480 minutos por dia só vendendo, será que você não consegue uma, duas matrículas por dia? Vendedor que não consegue isso porque ele está disperso, falta gestão, falta acompanhamento ou falta estratégia. Muitas vezes o dono da empresa, da escola, o gestor, está com foco na parte pedagógica, está com dificuldades na parte burocrática ou financeira para pagar as contas, e esquece de acompanhar o vendedor, esquece de criar novas estratégias, e o vendedor que começou bem, a qualidade começa a cair e os resultados caem junto. Tá? Não é culpa do vendedor, porque todos os vendedores têm uma tendência, quando não são cobrados, quando não tem um gestor diariamente fazendo reuniões, avaliando seus resultados, ó, o que acontece? Ó, o número de matrículas cai e a culpa é nossa, gestor, porque nós sabemos que o vendedor ele não possui uma autogestão. O vendedor ele precisa ser liderado, ele precisa ser acompanhado diariamente. Não é uma vez por semana, não são 2 vezes por semana, mas sim diariamente uma reunião de pelo menos 20 minutos por dia com o seu vendedor. Avaliar os resultados do dia anterior e avaliar os resultados daquele dia e definir as metas, o quanto que falta até sábado para ele bater a meta da semana. Não adianta chegar no último dia do mês para verificar se seu vendedor bateu a meta do mês. Você precisa fazer isso diariamente, semanalmente. Inclusive, eu recomendo ter metas semanais e não mensais. Porque o vendedor, quando nós temos metas mensais, ele deixa para os últimos dias do mês para vender. Quando você tem meta semanal, com premiações semanais, o vendedor se esforça para até sábado fechar 6 matrículas no mínimo, de segunda a sábado, 6 dias, 6 matrículas. E você pode dar um bônus. Se você fechar 6 matrículas de segunda até sábado no mínimo, você ganha R$ 100, você ganha R$ 200 de bônus já no sábado, além da comissão que você vai receber no início do mês seguinte, junto com o seu salário. Crie metas semanais, crie bonificações semanais para incentivar os seus vendedores a venderem muito mais.
O segredo em vendas é oferecer soluções e surpreender os clientes com atendimento gourmet. Esse é o objetivo dos seus futuros vendedores, e esse é o objetivo de sucesso da sua escola, para vender todos os dias e fidelizar os alunos.